Pego o busão todos os dias, mas não conheço meus direitos no transporte público. E agora, bem? E agora? E agora? E agora? Temos vários direitos, inclusive o de opinar sobre o trajeto que o busão faz, descer fora do ponto após as 10 e o principal, ter realmente acesso a um transporte público coletivo, seguro e que funcione. Isso tudo é nosso direito. Eu vou falar mais neste episódio e também te explicar de uma forma simples como funciona esse paranauê do transporte público por ônibus no município de São Paulo. Depois desse podcast, você vai compreender de outra forma essa expressão. A passagem é barata, não tem nem como reclamar. Este é mais um assunto de utilidade pública para compartilhar com geral. Bora publicar nos grupos do Zap e redes sociais. Vamos fazer a informação chegar para quem precisa. Oi, sou Elizabeth Botelho, repórter da Periferia em Movimento. Bem-vindo ao Passo a Passo e agora, PEN. A verdade é que a gente está tão acostumado a pegar transporte público para se locomover e na maioria das vezes só se quer chegar em casa, não é mesmo? Com esse pensamento, pegar ônibus lotado, sem ar-condicionado, sem espaço até para percorrer da porta da entrada até a porta de desembarque faz parte do corre diário. Quando falamos em transporte público, estamos falando de mobilidade urbana, da facilidade que cada pessoa tem ao se locomover pela cidade para fazer suas atividades básicas, como trabalhar, estudar ou tirar um lazer. Primeiro, o transporte público por ônibus, trens, metrôs, entre outros, é um sistema que tem itinerário, horários e o uso é para o público em geral, mediante o pagamento de uma tarifa. Lá na Constituição Federal, no artigo 30, está escrito que o transporte é um direito da população, e esta mesma lei determina aos municípios a tarefa de planejar e executar a mobilidade urbana. Mas o que isso significa? Significa que, além da prefeitura de cada cidade ter a responsabilidade de garantir o funcionamento do transporte público para a população, ela também é responsável por toda a estrutura que esse acesso ao transporte precisa, como, por exemplo, calçadas em bom estado com rampas de acessibilidade. E o município pode contratar uma empresa do setor privado para cuidar do transporte da população. Aqui na cidade de São Paulo, temos a SP Trans, que é a empresa responsável pela gestão do sistema de ônibus. Aqui na capital paulista, a tarifa do busão custa R$ 4,40. O valor não subiu, igual ao preço da passagem do metrô e dos trens da CPTM, que são de responsabilidade do governo do estado e custa R$ 5,00 a passagem. Na cidade de São Paulo, existem 1.279 linhas de ônibus municipais, com uma frota de quase 12 mil ônibus. O transporte é um serviço essencial e constitucional, ou seja, é necessário para a sobrevivência humana e para a economia continuar rodando. Além da lei da mobilidade urbana, quem usa o transporte público também tem amparo do Código de Defesa do Consumidor. Tá, até agora você ficou sabendo da obrigação que o município tem contigo. E no dia a dia, você sabe quais são os seus direitos? São direitos de quem usa o transporte público. Receber um serviço adequado, seguro e acessível, conforme os parâmetros da lei. Participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana. Ser informado nos pontos de embarque e desembarque de forma gratuita e acessível sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços e modos de integração, assim como as obrigações de quem opera os serviços. Saber dos padrões de qualidade e quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios para reclamação e respectivos prazos de resposta. Você sabia que algumas pessoas podem descer fora do ponto de ônibus? Aqui na cidade de São Paulo, no período entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã, mulheres cis e trans, travestis, pessoas idosas ou com deficiência possuem o direito de desembarcar fora dos pontos regulares dos ônibus da SP Trans e da MTU,
que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, desde que o desembarque obedeça ao trajeto regular da linha e não ocorra em locais onde seja proibida a parada de veículos, como nos corredores exclusivos. O direito também vale nas linhas intermunicipais que circulam pela região metropolitana da capital. Caso você tenha esse direito, para ter acesso você precisa avisar ao motorista com antecedência onde pretende desembarcar. O motorista deve avaliar se a parada é adequada ou propor uma alternativa caso a solicitação não seja possível. Se a sua casa for dentro do caminho da rota, um motorista pode deixar em frente à sua casa dentro do horário estabelecido. Nas linhas municipais de São Paulo, caso a solicitação de parada da pessoa não seja atendida, a empresa responsável pelo veículo fica sujeita a multa. Passageiros podem abrir uma reclamação no telefone 156 ou no portal SP 156 da Prefeitura. Existe um projeto de lei que visa garantir esse direito em todo o território nacional, mas ainda está em tramitação. Agora, a superlotação no transporte público também é um problema enfrentado. Na prática, não deveria ser assim. O transporte público é um serviço que as pessoas consomem e deve ser seguro. Ou seja, a superlotação impede isso. E é direito do consumidor denunciar através do telefone 156 ou abrir uma reclamação no site SP 156 da Prefeitura. Outra questão é: o transporte é obrigado a ter ar-condicionado? Sim, o transporte público por ônibus na cidade de São Paulo é obrigado a ter ar-condicionado. E recentemente, a SP Trans disse que 91% da frota atual conta com ar-condicionado e que até 2025 todos os veículos deverão ter equipamento. E quem tem direito ao passe livre? Existem alguns grupos de pessoas que possuem direito ao passe livre. O primeiro grupo são as pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual ou mais de uma deficiência comprovada pelo médico. O segundo grupo de pessoas que têm direito ao passe livre são as pessoas idosas, com 60 anos de idade ou mais, que pode ser utilizada a carteirinha do idoso, RG ou bilhete único especial. E o terceiro grupo são os gestantes, que podem acessar o benefício da gratuidade através do bilhete único da gestante, que pode ser utilizado a partir do 5º mês da gestação nos ônibus pela cidade de São Paulo. E a outra forma de acessar a gratuidade para gestantes é através do bilhete único Mãe Paulistana, caso participe do Programa de Proteção da Saúde da Gestante e do Recém-Nascido, oferecido pela Secretaria Municipal da Saúde, e nessa condição é válido para ônibus, metrô e trem durante toda a gestação. Basta ir até a UBS onde passa e fazer o pedido. Os documentos necessários estão descritos no site da SP Trans. E também tem o passe livre estudantil. Para ter acesso à gratuidade nos transportes, basta solicitar o benefício presencialmente em um posto de atendimento em algum terminal próximo ou pela internet no site www.sptrans.com.br. E desde dezembro de 2023, foi sancionada a tarifa zero aos domingos nos ônibus municipais da cidade de São Paulo. A gratuidade tem sido aplicada em alguns feriados também. Basta utilizar o bilhete único, mas a tarifa não será cobrada. Quem não possui bilhete único precisa pedir ao motorista a liberação. Valeu por continuar até aqui. Se esse conteúdo te ajudou em algo, mande uma mensagem pra gente. E não esqueça de compartilhar para chegar em quem precisa. E Agora PEN é uma produção da Periferia em Movimento sobre assuntos de utilidade pública, para lembrar mais uma vez que todos têm vozes e direitos. Junto a essa produção, foi criado um passo a passo disponibilizado em nosso site, nas redes sociais e WhatsApp. E se você tem dúvidas sobre algum direito específico, mande para o nosso zap 11 95781 6636. Sou a Elizabeth Botelho, responsável pelo roteiro deste episódio. Tiago Borges fez a revisão e edição de texto. Vitória Gilmapili na produção deste podcast. Tigone preparou essa trilha sonora linda pra gente. Nalva Maria é a dona da voz da pergunta que abre este podcast. Rafael Cristiano no toque das artes. E Vênus Capel
responsável por este podcast chegar até você. Até mais!